Episódio do Acolhe-me voltando e hoje nós vamos falar sobre as principais condutas do profissional de nutrição dentro do contexto de atletas adolescentes. O episódio de hoje está imperdível. Vem com a gente! Roda a vinheta! Olá pessoal, eu sou Gerson Almeida, membro da LANCME, e estamos aqui para mais um episódio do Acolhe-me. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema será atletas adolescentes. Estamos com nossa convidada especial, Júlia, e nossa amiga Annelice vai dar continuidade. Olá pessoal, eu sou Annelice Peixoto. A Júlia Guimarães, ela se formou aqui pela UFAL em nutrição. Ela tem especialização em bioquímica, fisiologia, treinamento e nutrição esportiva pela Unicamp e também possui mestrado em nutrição humana, também pela UFAL. Ela foi nutricionista do tipo profissional do CRB e atende desde 2013. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada. Eu queria primeiramente, que eu achei lindo esse projeto, então parabéns pela iniciativa. É muito legal ver vocês, estudantes, acompanhando o mercado, né, da nutrição e acompanhando todo esse processo. Que o que eu acho muito interessante é que a gente precisa pegar essa parte acadêmica e trazer para a população como informação. E isso é muito interessante porque a gente traz esse link, né, entre a academia e a população e uma informação de boa qualidade. Então, parabéns pelo projeto de vocês e é uma honra estar aqui e poder contribuir com vocês. Obrigado. A gente agradece. Fala pra gente como é o seu dia a dia no consultório, como é o seu atendimento, como é o perfil dos meus pacientes, né? Seus Então, pacientes. é muito interessante, porque hoje eu sempre, desde que eu me formei, eu sempre venho muito numa pegada da nutrição real, né? Do comer de verdade, do ensinar a comer, porque você comer saudável é um processo educacional. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a atender um público mais específico. Então, o público hoje que chega no consultório é aquele público que diz assim: cansei de ver tanta balela, quero que você me ensine a comer. Então hoje o meu público é muito de pessoas que querem aprender a comer e pessoas que querem aprender a comer e melhorar a performance. Então eu atendo desde crianças, né, de 10 anos até mais ou menos 60, 65 anos, esse público de ensinar a comer e esse público, né, de performance e de processo de emagrecimento, hipertrofia, tudo voltado para essa questão do rendimento. Bom, aproveitando esse gancho, uma pergunta bem interessante. O que você acha sobre essa questão das pessoas que começam com introdução de seus filhos precocemente, principalmente na musculação, em diversas práticas esportivas e na musculação também? É muito legal, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais consciência sobre a importância do exercício, a importância da boa alimentação, né? Eu acho que se você pensar 15 anos atrás, as crianças não se preocupavam tanto com a alimentação das crianças e hoje a gente sabe o impacto que causa na alimentação adulta dessas crianças. E quando a gente fala do exercício também, então antigamente a gente via muito, né, brincando na rua, via muitas crianças fazendo esporte. Hoje eu acho que devido muito a essa questão de segurança, não tem mais tantos parques, então a sociedade ela tá mudando um pouco essa parte urbana e aí as crianças elas estão tendo outra parte recreacional, seja musculação, seja esportes na escola, né? Então eu acho muito interessante. Agora tem que ser supervisionado, tem que saber, porque a criança, né, o adolescente, ele ainda não tem toda a formação, a noção do que o seu corpo consegue fazer. E o adolescente, ele também tem muita influência, então, vai pegar uma planilha de força que o ídolo dele, marombeiro, faz. E aí ele quer imitar aquilo dali. Então a criança, ela aprende muito por imitação. E aí quando a gente chega na adolescência, a gente também tem esses resquícios. Quando a gente pega, por exemplo, adolescente numa musculação com uma planilha de um fisiculturista, não vai dar muito bom. E aí a gente precisa ter os pais, eles precisam estar presentes para dizer, meu filho está fazendo musculação, mas tem que ter um acompanhamento, é individualizado, é para ele. Eu recebo muitos pais, tipo assim, meu filho vê tanta questão de suplementação que eu decidi trazer porque ele quer porque quer tomar. Então eu não quero que ele tome de qualquer jeito, ele tá aqui para você ensinar para ele. Então quando eu recebo adolescentes, é mais ou menos nessa pegada, dizer assim, viu muita coisa no TikTok? Viu muita coisa no YouTube e a gente tá querendo filtrar.
Então a gente está aqui para ensinar esse processo e isso é uma coisa individualizada. Muito show. Fala pra gente um pouquinho sobre os desafios que são enfrentados para lidar com os adolescentes, além dessa exposição à mídia, né? Sim. Porque hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas na internet falando várias coisas da moda e tudo mais. Então fala pra gente um pouquinho sobre esses desafios. Então, hoje os adolescentes, né, a gente vê muito essa questão dessa influência e dessa questão de querer repetir. Então, o adolescente, ele às vezes ele tem essa formação, que a criança ela tem essa questão de não tem o medo, né, não tem muita noção. E o adolescente, ele se preocupa com algumas coisas que não é o contexto. E aí, quando isso acontece, eles meio que tiram uma coisa do contexto e faz acontecer. E isso também é uma coisa que não pode ser, às vezes pode ser prejudicial, entende? Então, assim, o grande desafio do adolescente é a gente justamente fazer com que eles entendam o processo individual deles. Eu acho que é o grande segredo do adolescente, que não é porque a menina tá aqui e está assim, eu vi o treino de blogueira tal e eu quero ficar com o corpo tal dela. Então, não é assim, sabe? Então, acho que a primeira coisa é a gente tirar um pouco dessa coisa da imitação e do querer ser igual ao outro e educar. Quando a gente pega um adolescente, adultos também, eu sou muito da parte, eu acredito muito na educação nutricional. Até no futebol, quando a gente trabalha com o pessoal atleta, o básico bem feito era a educação nutricional. Então, quando a gente pega adolescentes, a minha maior preocupação é fazer com que eles entendam que eles não são fisiculturistas, eles não são o blogueiro, eles não são... É entender esse processo dele e fazer com que ele vá crescendo e evoluindo no próprio processo. Entender, né, que o processo é feito de etapas e cada um tem a sua. Exatamente, é bem por aí, bem individualizado o negócio. Muito legal. Com relação, você falou sobre essa questão da importância de orientar, né, de orientar os pais sobre essa questão, né? Mas se eu suponho que tivesse um pai aqui, como seria essa questão de orientar o pai desses atletas, né, sobre suas necessidades nutricionais e a importância de ter esse apoio familiar? Perfeito, né? Porque a gente, com adolescente, é aquela coisa que eles estão... uma dependência grande dos pais, né? Então, acho que a primeira coisa é a família tem que participar. Então, o processo educacional ele não é só com o adolescente. Hoje em dia, muitas vezes, os próprios adolescentes ensinam, tipo assim, tá vendo, mãe? É isso que eu falei. Então, os adultos também precisam se educar. Então, muitas vezes, eles têm até informação legal, mas os pais, eles precisam dar mais credibilidade para ele entender. Então, é um conjunto, é uma coisa da família. Então, se tiver um pai, a primeira coisa que eu falo é, seu filho quiser treinar, seu filho quiser tomar suplemento, busca profissionais que você confie e que entenda esse processo dele para ensinar tanto para o adolescente quanto para os pais. E também os pais eles têm que ficar muito de olho nessa parte do preparo das comidas, né, dos adolescentes. Isso é muito importante, porque são eles que vão ser os responsáveis por isso, de fazer acontecer. E hoje, na vida muito corrida, a gente vê muitas vezes, né, não julgando a família, nem os pais, ninguém, mas vê muita praticidade. E aí, quando você tem que fazer comida, tem que... Porque às vezes essa praticidade não entra no contexto. Então, a primeira coisa é educar o adolescente junto com os pais, ensinar como é que funciona, explicar o que é que funciona, o esforço deles para onde tem que ser direcionado. Porque às vezes eles estão direcionando para coisas caras, quando na verdade não é esse o objetivo. Estão direcionando para outros preparos que não é o objetivo. Então, eu acho que o mais importante é direcionar o conhecimento que a família precisa ter daquele processo do adolescente. Fala um pouquinho pra gente quais são os sinais de deficiência nutricionais encontrados nos atletas adolescentes. Então, quando a gente fala com adolescente, tudo é graça, né? Você tem 14 anos, tudo é graça, minha gente. É muito difícil a gente chegar e tipo assim, olha, o adolescente passou mal, porque... Mas acontece, tá? Então, o grande problema desse público é esse. Por quê? Se eles treinarem e comer um pacote de biscoito depois... eles não vão ficar cansados no outro dia. Por quê? Porque hormonalmente falando, fisiologicamente falando, eles aguentam aquele rojão, sabe? Mas eu acredito que assim, a primeira coisa que tem que ser feito é exame de sangue.
Então, se ele relata cansaço, então a primeira coisa é escutar o adolescente. Ah, tá, o que é que tá acontecendo? Ah, eu tô com dor de cabeça depois do treino. Ah, eu tô fazendo, tá dormindo bem? Tá? Porque adolescentes também a gente tem que preocupar com o sono. Então, tá dormindo bem? Como é que tá a tua rotina? Tá ajustando isso? Tá tomando algum medicamento? Tá fazendo isso? E aí, a partir do relato dele, a gente consegue pedir exames e ver se tem alguma deficiência. Então, é muito, principalmente quando a gente fala do esporte, a gente precisa ter alguns minerais, algumas vitaminas relacionadas até com a própria contração muscular. Então, é muito importante, né? Teve gente que diz assim, eu preciso tomar vitamina D. Eu falei, tá, vamos ver seu exame. Quando a gente foi ver o exame, a vitamina D estava ótima, mas o ferro estava lá embaixo. Eu falei, esse cansaço que você está sentindo não é a vitamina D. É o ferro que tem que ser ajustado assim, assim, assado. Então, é muito mais perceptível pela conversa e pelo relato dos adolescentes do que, de fato, tá passando mal, desmaiou. Não é tão visível quando a gente vê nos adultos essa deficiência, sabe? Muito legal. Com relação à questão dos mitos, né? Hoje em dia, com esse apogeu da tecnologia, a gente encontra, infelizmente, muita desinformação na internet, né? Isso é um desafio para nós profissionais, porque muitas vezes o pessoal chega com uma carga ali que a gente tem que ter todo esse trabalho, né, de desmistificar. Mas quais os mitos mais comuns na nutrição esportiva para adolescentes que precisam ser desmistificados e que você encontra na sua prática? Não, perfeito. Assim, eu acho que acho que tem dois grandes mitos. Quando a gente fala de treino, né? Tem mitos normais, tipo assim, não pode tomar soja, porque soja dá peitinho menino, tá? Isso não existe, mas são mitos nutricionais e tal. Mas mitos relacionados ao esporte, eu acho que um é do tipo, vou pegar o treino de fulaninho e vou ficar igual a ele. Então, o adolescente, ele não tem essa noção da individualidade biológica. E ele acha por estar seguindo tal treino, sabe, vou comer batata doce com frango, fazer o treino do fisiculturista e vou ficar igual a ele. Não vai, né? Spoiler, não vai. Então, assim, o grande segredo é esse. E o dois é que eles acham que suplemento comanda tudo. Eu quero suplemento pra dormir melhor. Eu quero suplemento pra não sei o quê. Eu quero suplemento... Tá, mas você tá comendo fruta? Você tá comendo verdura? Você tá dormindo bem? Então, às vezes, eles passam essa coisa da valor básico e vai muito pra suplementação. Principalmente nessa área de treinamento. Então, tipo, eu preciso de um suplemento. Não, você não precisa de um suplemento. Você precisa ajustar a sua rotina, ajustar a sua alimentação. E depois, se houver necessidade, a gente vai pra suplementação. Então, isso também é um mito dos adultos também, mas eu acho que nos adolescentes, pela influência da mídia, é um pouco mais forte. Aproveitando que você falou um pouco do sono, como que o sono ele influencia no desempenho dos atletas? Não, perfeito. Os hormônios, tem vários hormônios que eles são sintetizados durante o sono, né? O sono ele é totalmente necessário para a recuperação. Então, se você passa a noite olhando celular, à noite vendo vídeo no TikTok, acorda às 5 horas da manhã para a escola, dormiu 2 horas, é muito mais difícil que você tenha um bom rendimento. Então, o sono, ele é um dos fatores principais relacionados ao rendimento. Então, quando a gente fala de imunidade, tá? Antes de você tomar própolis, tem que saber como é que tá seu sono. Tá dormindo bem? Tá recuperando bem? Então, isso é uma coisa que é muito importante nessa fase, né? Porque é a fase que fica no celular, em que fica vendo vídeos e várias coisas na internet e quando vê, é hora de ir pra escola. Então, o sono, ele precisa acontecer, porque ele precisa ressintetizar muitos hormônios ali, tem que descansar para conseguir ter evolução no processo de treino. Bom, existem diferenças específicas sobre a questão das necessidades nutricionais entre atletas de sexo feminino e masculino? Legal, porque assim, a gente, quando a gente é criança, a força é muito parecido de meninos e meninas, né? À medida que vai chegando a puberdade, você vai vendo mudanças hormonais, você vai vendo diferenças, né? As mulheres vão menstruar, então precisam um pouco mais de ferro, né? Os homens, eles começam a ter um pouco mais de testosterona e aí eles começam a ganhar mais força. Quando a gente ganha mais força, ele está totalmente mais direcionado também
ao ganho de massa muscular, ao ganho de hipertrofia muscular. E aí é muito mais com relação à quantidade de massa muscular que o menino homem vai ter maior do que a mulher. E na infância elas são bem parecidas. E aí quando você passa da puberdade, isso vai, né, ficando mais parecido com os adultos. Então, quando a gente pega adolescentes homens, geralmente eles vão precisar de um pouco mais de caloria, o aporte calórico é maior, e eles vão precisar, dependendo do objetivo, né, de um aporte talvez proteico maior, de estímulos diferentes, mas sempre respeitando a individualidade. Isso, muito interessante, né? Muito legal. Nós que somos profissionais entendemos mais ou menos sobre essa questão, mas o pessoal lá de casa, eu tenho certeza que, assim, muito enriquecedor e tem muito essa questão da dúvida, né? Sobre essas questões que você acabou de abordar agora, muito legal. Júlia, fala pro pessoal de casa, para quem está pensando em praticar atividade física, para quem quer entrar nessa vida de atleta, deixa um recadinho para eles. Primeiro, me sigam. Não, mas o mais interessante é vocês procurarem profissionais que te orientem e que você confie no trabalho. Então, como você é uma pessoa leiga que está procurando esse diferencial. E eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu comecei a fazer exercício e eu perguntava, eu era muito curiosa, perguntava coisas para profissional de educação física, para profissional de nutrição. Inclusive, decidi fazer nutrição e educação física justamente por essa minha curiosidade com a parte de treinamento. Então, ter profissionais que te acompanhem e te orientem é muito importante, porque tem muita coisa que a gente fala, né, que vocês veem na internet e que não é tão verdadeiro. Então a gente tem que ter muito filtro, né? Por isso, sigam bons profissionais, como eu, por exemplo, Nutri Júlia Guimarães, né? Me sigam nas redes sociais para que a gente consiga, e qualquer dúvida pode mandar direct para mim, tá? Eu sou super acessível. Então vocês podem falar comigo, que para tirar dúvidas, para a gente filtrar essas informações que a gente vê na internet e fazer o que realmente funciona para você ter uma melhora na sua performance e principalmente melhorar a educação nutricional, entender, aprender como é que se come. Perfeito, Júlia. Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece muito. Aproveitando que a Júlia pediu para seguir, né, o Instagram, siga o Instagram da LAMCME. Né? Lá está sempre tendo novidade, eventos e muita informação bacana. Então, Júlia, muito obrigado pela participação. Foi extremamente enriquecedor, né? Tenho certeza que esse episódio vai ser muito construtivo para o pessoal lá de casa. Gente, não esqueçam de acompanhar a Júlia, né? Assim como ela falou, é extremamente importante a gente acompanhar profissionais da área, né? Profissionais que estão aptos a falarem sobre diversos questionamentos que surgem, desmistificar diversas coisas, do que simplesmente acompanhar esses gurus da internet, né? Temos também a LAMCME, né? O Acolhe, me acompanhe, gente, porque tem muita coisa legal e vem muita coisa legal por aí. Júlia, muito obrigado, tá? Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Galera.